deve sempre perseguir com constante determinação o objetivo justo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que é como uma atividade de apoio ao desenvolvimento económico. Em todo caso, a Ave educação Maria, cheia de pública graça, o deverá Senhor é ater-se convosco. a critérios Bendita sois de vós entre as mulheres, bendito racionalidade é o fruto do vosso ventre, e não Jesus. substituir a ação dos indivíduos contra o seu direito à liberdade e soberania económica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Extrativamente essa pecadora acaba por responsabilizar os cidadãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do que pela preocupação de satisfazer as necessidades das pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Contraponto é doutrina social da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sintonizar com Deus. Ave Maria é a melhor para estar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, A Rádio Jesus. Maria é como uma grande família sempre pronta a acolher. É um grande desafio na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Oremos o nosso verso rezando as últimas 3 Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, pelas salvações das indulgências, pela conversão dos pobres pecadores e pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe di Misericordia. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ficamos em silêncio. Iniciamos agora o Rosário com São João Paulo II. Rezamos juntos os mistérios dolorosos. Caríssimos ouvintes, acabamos de transmitir a oração do Santo Rosário desde a Capelinha das Aparições no Santuário de Fátima. Depois de nos termos colocado na presença de Nossa Senhora com esta bela oração, em ligação com o Santuário de Fátima, damos seguimento à nossa emissão, pelo que já de seguida, ao 12h30, poderá escutar a revista diocesana e ficar por dentro do que acontece na vida das nossas dioceses, e à 1h poderá escutar o informativo Rádio Maria com a Cláudia Santos. E às 3 teremos mais um Entre Amigos com a Margarida Patrocínio, portanto deixo aqui o desafio e o convite de participar no programa. Para tal poderá ligar para 211 501 670, 211 501 670, ou então enviar uma mensagem no WhatsApp, quer de texto ou de voz, para 93 772 1970. 93 772 1970. Também poderá mandar uma mensagem para o Facebook, Rádio Maria Portugal, ou então enviar um e-mail para entreamigos@radiomaria.pt. Pois bem, continua na companhia da Rádio Maria, que poderá sintonizar em 102.2 Lisboa, 100.8 no Porto e em radiomaria.pt. A continuação de um ótimo dia do Sagrado Coração de Jesus. Lisboa, 100.8 Porto. Revista Diocesana. A vida das dioceses na Rádio Maria. Boa tarde, cá estamos nós para mais uma revista diocesana para lhe dar conta daquilo que vai acontecendo na vida das dioceses portuguesas. E hoje olhamos com especial atenção para a diocese de Lisboa, Braga e Évora. Na Diocese de Lisboa, as novidades são aqui contadas pelo padre jornalista Nuno Rosário Fernandes, que nos fala sobre o projeto Vigararia Acessível. Olá, padre Nuno Rosário Fernandes, como está? Olá, Cláudia Santos, uma saudação a si e a todos os ouvintes que nos ouvem aqui na Rádio Maria, na revista da Diocese
Diocese de Lisboa, abrimos esta semana com a notícia do projeto Vigararia Acessível na Vigararia de Oeiras. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa lançou o projeto Oeiras, uma Vigararia Acessível, com informações sobre as igrejas e outros espaços que ajudam os cidadãos com mobilidade reduzida. Este projeto implicou visitas às igrejas paroquiais da Vigararia de Oeiras, onde foi possível mapear as acessibilidades das 13 paróquias que compõem aquela vigararia. Este projeto tornou assim a Vigararia de Oeiras a segunda a ser mapeada na Diocese de Lisboa, depois do trabalho feito na Vigararia de Cascais. Foi desenvolvido este projeto com a Vigararia de Oeiras, a Associação Novamente, a Associação Salvador, com o apoio técnico da Associação Acessível Portugal. A paróquia de São Leonardo, na Autoguia da Baleia, recebeu a relíquia do crânio de São Leonardo. Na celebração de acolhimento da relíquia esteve presente o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. A relíquia foi trazida pela Confraria de São Leonardo de São Leonardo do Lado. Referindo-se à relíquia do padroeiro daquela paróquia da Zona Oeste do Patriarcado de Lisboa, Dom Manuel Clemente lembrou que não são coisas do passado, são coisas que nos importam no presente. Aconteceram com certeza noutros tempos, mas interessam-nos agora para os tempos em que vivemos, porque tudo isto transporta uma mensagem viva, observou Dom Manuel Clemente na missa a que presidiu na noite do passado dia 15 de junho. A Autoguia da Baleia, no concelho de Peniche, é a única paróquia portuguesa que tem esta ligação a São Leonardo, referiu Dom Manuel, explicando que aquela terra, depois da fundação de Portugal, no século XII, foi confiada a cruzados francos, concretamente da Aquitânia, que ali ficaram e organizaram aquelas terras e que trouxeram a sua devoção local de São Leonardo da Aquitânia. Concluiu. Na preparação para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, já tiveram início as empreitadas que vão permitir criar as condições necessárias no Parque Tejo, em Lisboa e Loures, para receber os peregrinos de todo o mundo em agosto de 2023. Os responsáveis pelas obras reconhecem que nunca houve em Lisboa nada desta dimensão. Após o encontro com o Papa Francisco, ficarão depois espaços verdes com mais de 100 hectares entre os dois concelhos. Foi adiado para o dia 5 de outubro o Congresso Teológico-Pastoral que estava previsto realizar este sábado. A proximidade deste Congresso com a Festa da Família, que acontece no domingo, levou ao adiamento do Congresso programado no contexto do 10º Encontro Mundial das Famílias, Roma 2022. Congresso que está a acontecer esta semana em Roma e em todas as dioceses do mundo. Na Diocese de Lisboa, o 10º Encontro Mundial das Famílias termina assim este domingo com a Festa da Família a acontecer em Via Longa. Deixo uma sugestão cultural musical. No dia 1 de julho, a Escola Cantorum do Cardinal Vaughan Memorial School de Londres vai realizar 3 concertos em Lisboa. Esta é uma digressão que tem início na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Cabo, em Linda a Velha, às 21h30, com concertos também na sede de Lisboa no dia 2 de julho, às 19h, e no dia 3, na Igreja de São Jorge, no cemitério de Belém, junto ao Jardim da Estrela, às 19h30. Os concertos são de entrada livre. Esta é a informação desta semana. Cláudio Santos, desejo assim a todos os ouvintes da Rádio Maria continuação de um santo dia, um santo domingo para todos. Até para a semana, se Deus quiser. Obrigada, Padre Nuno Rosário Fernandes. Voltamos a falar na próxima semana. Um bom fim de semana para si. Vocês vão correr e o bilhete vai na Arquidiocese de Braga, o Padre Paulo Torroso, responsável pelo Gabinete de Comunicação desta Diocese, conta-nos o que por lá se passa, a começar pela condecoração de Dom Jorge Ortiga pelo Presidente da República. Olá, Padre Paulo Torroso, como está? Olá, Cláudia, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Maria. Estes são os temas da atualidade na Arquidiocese de Braga. Começamos com uma excelente notícia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou no domingo passado, 19 de julho, Dom Jorge Ortiga, arcebispo emérito da Arquidiocese de Braga, com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. O chefe de Estado português
condecorou da mesma forma Dom António Marto, bispo emérito da Diocese de Leiria Fátima. De acordo com a chancelaria das ordens honoríficas portuguesas, a Ordem do Infante Dom Henrique visa distinguir a prestação de serviços relevantes a Portugal, quer no país, quer no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua história e dos seus valores. O Departamento Arquidiocesano para a Formação e Ministérios Laicais propõe em pleno verão um percurso intensivo de formação, um curso acreditado nos dias 1, 2, 8, 9 e 16 de julho no Centro Pastoral da Arquidiocese. O curso destina-se a qualquer cristão confirmado na fé que queira fazer um percurso de aprofundamento dos principais temas da fé cristã. Esta formação decorrerá nas sextas, em horário pós-laboral, das 21 às 23 horas e nos sábados das 9 às 18 horas, tendo um custo de 10 euros por participante. A Romaria Grande de Santo Cato, em Guimarães, realiza-se este ano nos dias 1, 2 e 3 de julho, regressando ao formato habitual depois de 2 anos de interrupção, a tempo de festejar o 170º aniversário. Nesta Romaria, comemora-se desde 1852 a solene trasladação do corpo de Santo Cato da Igreja Paroquial, antigo mosteiro, para o seu santuário. A Romaria Grande é uma impressionante manifestação da devoção e religiosidade do povo, de romeiros imigrantes ao Santo Cato, afirma a organização. A origem da procissão remonta aos séculos VIII e IX. Ainda em Guimarães, a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro promove de 29 de junho a 3 de julho a Festa de São Pedro, com um programa que inclui o colóquio com Dom José Cordeiro, a visita aos espaços da Basílica, a atuação da turma feminina de Engenharia da Universidade do Minho, Tono Beves, um workshop e celebrações litúrgicas. Ocorre no próximo dia 10 de julho, às 15h30, na Sé Catedral, a cerimónia da imposição do pálio a Dom José Cordeiro pelas mãos do Núncio Apostólico Dom Ildo Scápula. A entrega do pálio objetiva o juramento de lealdade que os arcebispos fazem ao Papa e a seus sucessores. O pálio é usado por todos os bispos metropolitas, dizendo da autoridade que lhes cabe sobre todas as dioceses da província eclesiástica que coordenam. No caso da Arquidiocese de Braga, são sufragâneas as dioceses de Bragança, Miranda, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lamego, Viseu e Coimbra. Em Portugal existem mais 2 dioceses metropolitas, a saber Lisboa, a quem se ligam as dioceses do Centro e das Ilhas, e Évora, que preside às dioceses do Sul. Na edição de Igreja Viva desta semana, a nossa entrevistada é Marta Vilas Boas. Marta Vilas Boas, além de pertencer ao Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, é também membro da equipa sinodal diocesana. Ao Igreja Viva contou como decorreu a fase da explotação da Arquidiocese e quais são as grandes expectativas e reflexões do povo de Deus sobre o processo sinodal. Do Braga é tudo. Estas e outras notícias podem encontrá-las no nosso sítio de internet em diocesefenobraga.pt. Feliz e abençoado fim de semana. Obrigada, Padre Paulo Cruz. Voltaremos a falar na próxima semana. Um bom fim de semana para si. Na Arquidiocese de Évora, as novidades são apresentadas pelo Pedro Conceição, do Departamento de Comunicação desta Diocese, que nos fala do Encontro Mundial das Famílias. Olá, Pedro Conceição, como estás? Cara Cláudia Santos, caríssimo auditório da Rádio Maria, este é o magazine informativo da Arquidiocese de Évora. De 22 a 26 de junho, o Departamento da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Évora está unido ao 10º Encontro Mundial das Famílias. Tem como tema Amor em Família, Educação e Caminho da Santidade, e que decorre por estes dias em Roma. No dia 22 de junho, na Igreja Metodista de Benavente, o Arcebispo de Évora presidiu a Eucaristia de abertura e, na ocasião, deixou uma mensagem a toda a Arquidiocese que ouvimos já de seguida na íntegra. Um abraço a todos, muito obrigado por estar em sintonia e em união de corações. Encontro-me na Igreja Paroquial de Benavente, junto à bela imagem de Nossa Senhora da Paz. E compreendo como é importante a família para a construção da paz. A família é berço natural da vida, a família com a primeira experiência da fé cristã, onde as famílias cristãs comunicam às novas gerações a beleza do amor de Deus. A família, escola, prática de paz.
aprendizagem do perdão, da tolerância, da aceitação dos outros, da integração daqueles que necessitam e batem à porta. Sabemos que o Papa Francisco nos convocou para que a partir de hoje e até ao próximo domingo estejamos em união e reconhecidos ao ritmo do 10º Encontro Mundial de Madrid. Duas palavras que eu gostaria de sublinhar. Vocação, chamamento, sanidade, estrada, caminho, cada um de si. Sanidade, amor de Deus, serviço à pessoa humana. Queremos, pois, dizer, estamos presentes. Vamos acompanhar o Santo Padre do Papa Francisco nesta grande chamada. Eis-nos aqui, Santo Padre. Vamos rezar diariamente e vamos estar unidos a toda neste desafio de sermos uma grande família. Próximo domingo, a paróquia de São Marcos, pelas 11h30 da manhã, para ir ao dia. Presidido novamente como acontece evidente neste início de 22 de julho, para assim começarmos a contribuir não só com a ação do poder de Deus. Estejamos juntos, dizemos contribuir, ficamos à alegria e a esperança de Deus ao poder do mundo. É hoje sinal. Um abraço a todos. Obrigado. No dia 24 de junho, às 17 horas, na sede de Évora, com a celebração do Sagrado Coração de Jesus, em toda a Arquidiocese, inicia-se a iniciativa 24 horas, 24 famílias. Já no dia 26 de junho, pelas 11h30, o Arcebispo de Évora celebrará a Eucaristia de encerramento, unindo-se novamente ao Papa Francisco na paróquia de São Passos. Próximo dia 29 de junho, solenidade da Santa de São Paulo, apóstolo, às 17 horas, na sede de Évora, o Arcebispo Metropolitano, Dom Francisco Sá, coordenará o presbítero, o diácono Rodrigo de Souza Oliveira, aluno do seminário da Antónios Mater Nossa Senhora de Fátima de Évora. A missa nova da primeira Eucaristia, que o futuro Padre Rodrigo presidirá, será no dia 3 de julho, às 11 horas, na Igreja Matriz de Campo Maior, onde neste momento exerce o seu estágio pastoral. Para Cláudia Santos, caríssimo auditório da Rádio Maria, este foi o magazine informativo da Arquidiocese de Évora. Voltamos a marcar encontro na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Obrigada, Pedro Conceição. Voltaremos a falar na próxima semana. Um bom fim de semana para ti. E é assim que chegamos ao final desta revista diocesana. Desejo então a continuação de uma excelente sexta-feira. Já agora, um ótimo fim de semana para si. Revista Diocesana. A vida das dioceses na Rádio Maria. Amai Nossa Senhora e fazei que a amem. Padre Pio, Pietrelcina, Rádio Maria, Portugal. Rádio A doutrina social da Igreja. Este é o espaço de 10 minutos com as orientações da Igreja para uma visão global do homem e da humanidade. A cada dia fazemos a leitura dos pontos do compêndio da doutrina social da Igreja.
O mercado livre não pode ser julgado segundo os fins que consegue dos valores que transmite a nível social. O mercado, de facto, não pode encontrar em si mesmo o princípio da própria legitimação. Cabe à consciência individual e à responsabilidade pública estabelecer uma justa relação entre meios e fins. O benefício individual do operador económico, se bem que legítimo, jamais deve tornar-se o único objetivo. Ao lado deste, existe um outro, também fundamental e superior, o da utilidade social, que deve encontrar realização não em contraste, mas em coerência com a lógica do mercado. Quando desempenha as importantes funções acima recordadas, o mercado livre serve o bem e o desenvolvimento integral do homem, enquanto a inversão da relação entre os meios e fins pode fazê-lo desmorar numa realidade desumana e alienante, com repercussões incontroláveis. A doutrina social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a função de instrumento insubstituível de regulação no interior do sistema económico, coloca em evidência a necessidade de o ancorar à finalidade moral que assegure e, ao mesmo tempo, circunscreva adequadamente o espaço da sua autonomia. Não é admissível a ideia de que se possa confiar tão somente ao mercado o fornecimento de todas as categorias de bens, porque ela se baseia numa visão redutiva da pessoa e da sociedade. Diante do risco concreto de uma idolatria do mercado, a doutrina social da Igreja ressalta os limites facilmente reveláveis na sua demonstrada incapacidade para satisfazer as exigências humanas importantes, já que há necessidade de bens que, pela sua natureza, não são nem podem ser simplesmente mercadorias, bens não negociáveis, segundo a regra da troca de equivalentes e a lógica do contrato, típicas do mercado. O mercado assume uma função social relevante nas sociedades contemporâneas, pelo que é importante especificar as potencialidades mais positivas e criar condições que permitam a sua concreta expansão. Os operadores devem ter efetiva liberdade para confrontar, avaliar e escolher entre as várias opções. Todavia, a liberdade, no âmbito económico, deve ser regulada por um apropriado quadro jurídico que a coloca ao serviço da liberdade humana integral. A liberdade económica é apenas um elemento da liberdade humana, quando aquela que se torna autónoma, isto é, quando o homem é visto mais como produtor ou consumidor de bens do que como sujeito que produz e consome para viver, então ela perde a sua necessária relação com a pessoa humana e acaba por aliená-la e oprimi-la. Ação do Estado. A ação do Estado e dos outros poderes públicos deve conformar-se com o princípio da subsidiariedade para criar situações favoráveis ao livre exercício da atividade económica. Esta deve inspirar-se também no princípio da solidariedade e estabelecer os limites da autonomia das partes para defender a parte mais frágil. A solidariedade sem subsidiariedade pode de facto degenerar facilmente em assistencialismo, ao mesmo passo que a subsidiariedade sem a solidariedade se põe ao risco de alimentar formas de localismo egoísta. Para respeitar estes dois princípios fundamentais, a intervenção do Estado no âmbito económico não deve ser nem assambarcadora,
nem remissiva, e inapropriada às reais exigências da sociedade. O Estado tem o dever de secundar a atividade das empresas, criando as condições que garantam ocasiões de trabalho, estimulando-as onde for insuficiente. O Estado tem também o direito de intervir quando situações particulares de monopólio criam atraso ou obstáculos ao desenvolvimento. Mas além destas tarefas de harmonização e condução do progresso, pode desempenhar funções de socorro em situações excepcionais. A tarefa fundamental do Estado em âmbito económico consiste em definir um quadro jurídico apto a regular as relações económicas com a finalidade de salvaguardar as condições primárias de uma livre economia que pressupõe uma certa igualdade entre as partes, de modo que uma delas não seja de tal maneira mais poderosa que a outra, que praticamente a possa reduzir à escravidão. A atividade económica, sobretudo num contexto de mercado livre, não pode desenrolar-se num vazio institucional, jurídico e político. Pelo contrário, supõe segurança no referente às garantias da liberdade individual e da propriedade, além de uma moeda estável aos serviços público e eficiente. Para cumprir a sua tarefa, o Estado deve elaborar uma legislação apropriada, mas também orientar cuidadosamente as políticas económicas, de modo a que não se torne prevaricador nas várias atividades de mercado, cuja atuação deve permanecer livre de estruturas e coerções autoritárias, ou pior, totalitárias. É necessário que o mercado e o Estado hajam em concerto um com o outro e se tornem complementares. O mercado livre só pode produzir efeitos benéficos para a coletividade em presença de uma organização do Estado que defina e orienta a direção do desenvolvimento económico, que faça respeitar regras equitativas e transparentes, que intervenha também de modo direto, pelo tempo estritamente necessário, nos casos em que o mercado não consiga obter os resultados de eficiência desejados e quando se trata de traduzir em ato o princípio redistributivo. Na realidade, em alguns âmbitos, o mercado apoia-se nos próprios mecanismos. Não é capaz de garantir uma distribuição equitativa de alguns bens e serviços essenciais ao crescimento humano dos cidadãos. Neste caso, a complementariedade entre Estado e mercado é sobremaneira necessária. O Estado pode instigar os cidadãos e as empresas na promoção do bem comum, cuidando de pôr em prática uma política económica que favoreça a participação de todos os seus cidadãos nas atividades produtivas. O respeito pelo princípio da subsidiariedade deve mover as autoridades públicas a buscar condições favoráveis ao desenvolvimento das capacidades de iniciativa individuais, da autonomia e da responsabilidade pessoais dos cidadãos, abstendo-se de qualquer intervenção que possa contribuir no condicionamento indevido das forças empresariais. Em vista do bem comum, deve-se sempre perseguir com constante determinação o objetivo de um justo equilíbrio entre liberdade privada e ação pública, entendida quer como uma intervenção direta na economia, quer como uma atividade de apoio ao desenvolvimento económico. Em todo o caso, a intervenção pública deverá ater-se a critérios de equidade, racionalidade e eficiência, e não substituir a ação dos indivíduos contra o seu direito à liberdade e iniciativa económica. O Estado, neste caso, torna-se deletério para a sociedade. Uma intervenção direta, excessivamente assambarcadora, acaba por desrespeitar
responsabilizar os cidadãos e produz um crescimento excessivo de aparatos públicos guiados mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de satisfazer as necessidades das pessoas. Ponto a ponto, a doutrina social da Igreja. O presidente ucraniano agradece o estatuto de candidato São 7 da manhã. à União Europeia concedido à Ucrânia, mediante o apoio dado pelos 27 Estados de Portugal. Incluindo os pontos sem baratas de manhã pouco. Cristiano Ronaldo pode estar a caminho do campeonato alemão e Rocha dos Ventos em curso para preparar a grande da época. Recorda 14 graus no Porto, 16 em Lisboa, 18 em Faro. As regras de O Estado pagou a atribuição de apoios à CPSS durante a pandemia, por o Tribunal de Contas, os 160 milhões de euros transferidos para as instituições particulares de solidariedade social em 2020. Pelo sinal da saúde pública, livrar-nos dos nossos sonhos, Ao mesmo tempo, os técnicos do Tribunal de Contas estatais ficaram aquém de ser necessário. recordo, não, social, Estado, duas vezes, a primeira atualização das fontes todas da ISS, a Assembleia Terra, a vossa luz conjunta, de facto, vários povos, mas execuções, que eram calculados por base vezes, acreditando em nós, seis da saúde, esperança na luz feitas, e a paz e confiança, conforto, luz de sanidade, do céu a nós, abraçar os olhos dos vossos filhos, sem a vossa força, fala comigo, nada amor, somos todos iluminados, lavai nossas bolsas, farás mais Deus, em todos os salvais, lavai Jesus, para as multidões, animais reais e ramos, vossos dons confiar, vos Também na Bélgica, os tripulantes estão em greve, os pilotos da Ryanair. É uma das razões mais dos 30 anos de dependência. Foi desta forma que o Presidente deste ano agradeceu ao Conselho Europeu a aprovação de ontem dos candidatos à adesão à União Europeia. os vossos olhares, Significa o Partido da Excelência agradecer o apoio a cada um dos 27 Estados-membros. vermos viver mais Portugal, cada um de nós se consagra espontaneamente, mesmo que seja almoço, aumentar os laços positivos entre nós. muitos há que nunca vos Terça-feira, o muitos Estatuto desprezaram os vossos da mandamentos, Ucrânia, a União Europeia, bem como benigníssimo Jesus, piedade, os Estados Unidos, e trazemos todos ao vosso sagrado coração. armas, entre outras medidas, Senhor, para desarmamento por não menores de somente 21 dos anos fiéis e que limita o nunca acesso vos a prestaram, antecedentes mas também dos criminais, filhos história de pródigos doença que mental, vos abandonaram. doméstica. É uma da Fazei tarde. que estes Rádio voltem Maria. quanto antes à casa paterna. Poderá ser Rádio aprovada Maria, esta 102.2, sexta-feira. 100.8, Não tem Porto. agravamento Que vivem no erro, hoje falar de Deus pelas fora. Trazei por Rádio Maria. Dom América Guiar garante que Papa virá a Portugal em 2023. O desprendimento é uma característica essencial do sacerdote, afirma Dom João Lavrador. Foram passados 2 milhões de baixas médicas até maio deste ano. São tudo temas para conhecer e desenvolver já a seguir neste informativo. Boa
Boa tarde. Dom América Guiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, garantiu na abertura do 10º Workshop Internacional de Turismo Religioso em Fátima que o Papa Francisco vem a Portugal em agosto de 2023. Apesar dos visíveis problemas de saúde, o responsável referiu que o Papa também estará no Santuário de Fátima, explicando que não sabemos se antes, se durante, se depois da Jornada Mundial da Juventude, que decorre então na cidade de Lisboa entre o dia 1 e 6 de agosto de 2023. Dom América Guiar, ao apresentar a JMJ aos participantes deste workshop, apresentou também este evento como que o maior evento em Portugal nos últimos 20 anos, porém não fala de números porque não queremos ficar reféns desses números, esclarecendo que este evento é dedicado a todos os jovens e não apenas aos jovens católicos. Depois de 2 anos em confinamento, Dom América Guiar acredita que o ano de 2023 vai ser histórico até ao nível do turismo. O Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes assinala-se hoje, data em que a Igreja Católica celebra também a solenidade litúrgica do Sagrado Coração de Jesus. E neste âmbito, o Presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, Dom António Augusto Azevedo, convida a comunidade cristã a rezar pelos sacerdotes e escreve que cada sacerdote precisa de ter um coração de pastor e de cultivar também a paixão pelo rebanho de Deus, estando atento à vida das ovelhas, assim confiadas e disponível para ir à procura da que anda perdida. Mas o desafio da santificação não deve ignorar que o sacerdote não é um super-homem, é uma pessoa humana com as suas fragilidades e grandezas. Na nota para este Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, Dom António Augusto Azevedo explica também que para um melhor cumprimento da sua missão, os sacerdotes precisam de sentir a estima e o apoio do povo de Deus, e a oração, na sua variedade de formas e expressões, é sem dúvida um grande meio para os ajudar espiritualmente. A Comissão Episcopal Vocações e Ministérios publicou por isso uma oração e uma pagela para ajudar nas orações, sendo que Dom António Augusto Azevedo realça que o chamamento de Deus é dirigido a todos os batizados e, por maioria da razão, aos sacerdotes. Dom João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, escreveu então uma carta aos seus sacerdotes no âmbito deste dia de oração pela santificação dos sacerdotes e escreve que o padre deve assim seguir um itinerário que conduz à santidade e que o desprendimento é uma característica essencial do sacerdote. Porém, alerta para que este desprendimento implica uma vigilância permanente para que a santidade não seja idealizada e desencarnada. O Bispo ainda acrescenta que a fidelidade e a comunhão dos sacerdotes exigem o sentido de justiça, do bem do outro e da partilha. Portanto, adianta que a verdadeira santidade penetra a existência concreta de cada um, interliga com a comunidade e integra também todos os aspectos da vida pessoal e da missão. Dom João Lavrador recorda que este dia é a ocasião de nos questionarmos sobre a nossa missão pastoral quanto às prioridades, ao testemunho de comunhão e de alegria, à coragem para enfrentar também as dificuldades e até ao discernimento e criatividade que hoje se exigem para a realização da missão pastoral nas circunstâncias atuais do mundo, mas também da Igreja. O Bispo de Viana do Castelo sublinhou que cada um dos sacerdotes deve assim incluir na sua vida pessoal e ministerial um itinerário que conduz à santidade, uma vez que a santidade obedece a um itinerário porque tem finalidades, exige meios, busca conteúdos e exprime-se assim por relação com Deus, mas também com os irmãos. O Papa Francisco recebeu os participantes da Assembleia Plenária da Reunião das Obras para a Ajuda às Igrejas Orientais e disse-lhes que o caminho sinodal que a Igreja quer percorrer, cada um tem o seu papel e todos são chamados a dialogar uns com os outros de forma a caminharem juntos, porém lembrou que ao criar a Sinfonia da Caridade devem continuar também à procura do acordo, que devem fugir de qualquer tentação de isolamento e fechamento em si mesmos e nos seus próprios grupos, a fim de permanecer assim abertos para acolher os irmãos e as irmãs aos quais o Espírito sugeriu iniciar experiências de aproximação e serviço às igrejas católicas orientais, tanto na prática como nos territórios da chamada diáspora. Por
isso é importante escutar de forma recíproca, pois facilita o discernimento e leva a escolhas compartilhadas, verdadeiramente eclesiais, salientou Francisco. Depois, Francisco recordou que em setembro será comemorado o 10º aniversário da exortação apostólica Ecclesia in Médio Oriente, promulgada por Bento XVI durante a sua viagem ao Líbano. Lembrou que em 10 anos aconteceu de facto muita coisa e que é preciso retomar as renegociações para a coordenação sobre a Síria e o Iraque, iniciando há alguns anos, e que o Líbano também seja incluído nesta reflexão conjunta. O Papa pediu ainda aos presentes que ajudem a levar a carícia da Igreja e do Papa para a Ucrânia e para os países onde os refugiados foram acolhidos. Por fim, pediu a todos que não deixem de rezar, jejuar, socorrer e ajudar no momento em que diminuem os alimentos e aumenta o barulho das armas. A Conferência Episcopal Portuguesa divulgou o documento Ministérios Laicais para uma Igreja Ministerial, um documento que aponta o caminho para uma reforma pastoral dos Ministérios Laicais, dos documentos oficiais da Igreja para a vida das nossas igrejas locais, refere a nota introdutória do documento. O mesmo foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, que decorreu em Fátima, e dá assim seguimento à indicação do Papa Francisco, que confiou às conferências episcopais a responsabilidade de estabelecer critérios adequados para o discernimento e a preparação dos candidatos e das candidatas aos ministérios do leitorado e acolitado e de catequista ou de outros ministérios que considerem instruir. Entretanto, para o episcopado português, os ministérios instituídos brotam daquilo que é a vocação, são desenvolvidos por isso com verdadeira corresponsabilidade na missão dos leigos, correspondem também a uma verdadeira necessidade da Igreja. O seu exercício só faz sentido inserido na comunhão dessa mesma Igreja e são, em princípio, estáveis e prolongados no tempo. Os ministérios laicais devem estar ao serviço não apenas da edificação da Igreja, mas também da sua missão no mundo, não apenas ao serviço da liturgia, mas ainda na profecia da caridade, da comunhão e da missão. O documento da CEP indica depois as condições para ser admitido aos ministérios e refere também as especificidades de cada um desses ministérios instituídos. A Diocese de Viana do Castelo realiza este sábado o 4º Viana em Família, encontro diocesano das famílias, que marca assim a conclusão do 10º Encontro Mundial das Famílias, que tem como tema o amor em família, vocação e caminho de santidade, e que, a pedido do Papa Francisco, se está a realizar de modo inédito em cada igreja local. O 4º Viana em Família começa às 9h30 da manhã, com acolhimento e momento de oração, seguindo-se uma mesa redonda sobre o amor na família, vocação e caminho de santidade. Pelas 11h30 celebra-se a Eucaristia e bênçãos matrimoniais, e pelas 13h realiza-se o piquenique. Às 2h30 da tarde terá início a tarde festiva subordinada ao tema As Vivências do Amor, e pelas 5h atuará o Orfeão Vila Praia de Âncora, e meia hora depois as famílias vão contar com uma participação especial do Papa Francisco, e o encontro vai terminar com o envio das famílias. A partir de hoje até domingo decorre então o retiro Rezai Muito, a oração como experiência transformadora da existência na Casa de Retiros Nossa Senhora do Carmo em Fátima. Na nota informativa enviada à Rádio Maria é explicado que a oração, esse lugar interior em que se está muitas vezes e a sós com quem sabemos que nos ama, oferece-se como meio propício para alimentar daquela relação, para o aprofundar da amizade com Deus. O retiro é proposto pela Escola do Santuário do Departamento de Acolhimento e Pastoral e será orientado pelo Padre Ronaldo Araújo, capelão do Santuário de Fátima, e arranca esta noite. A PSP de Lisboa anunciou hoje que apreendeu desde o início do ano 1.125 armas, das quais 127 de fogo, que foram utilizadas em crimes graves ou que poderiam vir a servir para práticas criminosas. A
Até maio deste ano já foram passados 2 milhões de baixas médicas, o que representa um aumento de 82% face ao mesmo período de 2021, o que significa que saíram também dos cofres do Estado 627 milhões de euros no período entre janeiro e maio. A banca e as infraestruturas digitais e os prestadores de serviços de internet foram, assim, os setores mais afetados pelos incidentes registados pelo CERT.pt, segundo o relatório de cibersegurança em Portugal, que foi então divulgado hoje pelo Centro Nacional de Cibersegurança. O número de mortes causados pelo sismo no Afeganistão subiu para 1.150, de acordo com as autoridades locais, que apontam para um número elevado de feridos. Os líderes de 7 países mais desenvolvidos, o designado G7, vão discutir o apoio à Ucrânia, as alterações climáticas e as crises alimentar e energética agravadas pela agressão militar russa em território ucraniano, numa cimeira que começa assim no domingo na Alemanha. As forças ucranianas receberam ordens para se retirarem da cidade de Severodonetsk, no leste do país, palco de intensos combates com o exército russo, anunciou hoje o governo regional. A conquista de Severodonetsk é, de facto, um passo crucial no plano russo de conquistar aquilo que é a região industrial de Donbass, já parcialmente controlada pelos separatistas pró-russos desde o ano de 2014. Apresenta no dia 30 deste mês, a partir das 7 da tarde, o disco Viver, de Natalino Jesus, que assinala 35 anos de carreira. O fadista estará acompanhado por Fernando Silva na guitarra portuguesa, Carlos Macieira na guitarra clássica e Fernando Nani na viola baixo. O município de Palmela realiza a segunda distribuição do ano do cabaz solidário saudável em cada uma das freguesias do concelho nos dias 28 e 30 de junho. Para o efeito, foram adquiridos 189 cabazes, constituídos essencialmente por produtos à base de carne de aves, a distribuir por 162 famílias, o que corresponde a um universo total de 479 famílias. O Museu Municipal de Palmela foi distinguido pela Organização Mundial de Cidades de Governos Locais Unidos na 5ª edição do Prémio Cultura 21, que tem como objetivo reconhecer as cidades com as melhores práticas mundiais na promoção dos direitos culturais. O Presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, e o Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Jesus Nunes, assinaram os contratos de programa para as novas unidades de saúde e serviços do município, que representam um investimento superior a 9 milhões de euros. São 3 novas infraestruturas de saúde dedicadas a cuidados e serviços de primeira linha, cujo objetivo é, assim, aumentar a capacidade e a qualidade de resposta às necessidades imediatas da população. A Costa do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia recebe pelo meio-dia uma prova de velas das classes Cruzeiro e Platú, 25, amanhã, sábado. A regata é composta por 20 embarcações, com um total de 120 velejadores. O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou que autorizou a trasladação temporária do coração de Dom Pedro para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência deste país, após ter tido o conhecimento do parecer favorável do Instituto de Medicina Legal do Porto. E é assim que chegamos ao final deste informativo. Desejo-lhe então a continuação de uma muito boa tarde e um excelente fim de semana para si.
arcebispo do Funchal, no programa Hoje é Domingo, a partir das 4. Palavras de vida eterna. Com Maria, escutamos a palavra do Senhor. Queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. É assim que podem reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez homem é de Deus. Mas todo aquele que não confessa isto acerca de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, de quem ouviram dizer que havia de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Meus filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que vive em vocês é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Mas nós pertencemos a Deus. Quem conhecer a Deus, escuta-nos. Quem não pertencer a Deus, não nos ouve. É assim que nós podemos distinguir entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. A prova de sabermos que vivemos em Deus e Deus em nós é que Ele nos concedeu participar do seu Espírito. Nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. Nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança para o dia do juízo, pois tal como Ele é, também nós somos neste mundo. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo. E por isso, quem tem medo não é perfeito no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio ao seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? O mandamento que Jesus nos deixou é este: aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus.
E todo aquele que ama o Pai que gera os filhos, ama os filhos que são gerados por Ele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus se amarmos a Deus e cumprirmos os seus mandamentos. O amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um fardo, porque tudo o que nasce de Deus vence o mundo. E a vitória sobre o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Ele não veio apenas na água, mas na água e no sangue. O Espírito de Deus dá testemunho que é assim, e esse Espírito é a verdade. Há, pois, três que dão testemunho: o Espírito, a água